Cara, como é que tá o nosso herói Bruno Henrique aí, essa recuperação dele? Olha, o Bruno Henrique é um baita de um atleta, né? Gosto demais desse menino, assim, esse fenômeno. Mas ele fez uma lesão grave, como a gente deixou bem claro, né? E ele sabe disso. E que tem etapas, né? Eu sempre digo o seguinte, né? Mais importante, isso é o nosso critério hoje até lá, do que eu criar tempo de retorno, né? Eu Sempre é trabalho cobrado, com... né? Sempre cobra. Sempre, Quanto tempo vai ficar bom o cara sempre, aí? sempre. Eu tenho sempre que, tipo, entregar em 1/3 do tempo que está descrito na literatura. Aí eu falo, né? Eu dou o prazo, que é o prazo real, que está lá na literatura. Não, você está falando isso para botar... Eu falei, não, tá aqui, abre o livro, abre aqui, tá isso, meu irmão. É que a gente aqui tem que fazer milagre, mas é isso. Não sou eu que estou dizendo, né? Tá aqui. Então, eu sempre digo que o importante é você cumprir etapas. Por quê? Se eu cumprir essas etapas em menos tempo do que o esperado inicialmente, eu tenho segurança para liberar ele, fazer uma recuperação precoce, acelerada, porque eu sei que ele cumpriu as etapas que vão me dar essa segurança. Se eu, por um acaso, demorar mais tempo do que eu imaginava para cumprir essas etapas, eu não vou passar para outra antes. Então, eu acho que no caso dele existem várias etapas a serem cumpridas. Assim, a média do retorno disso, como a gente falou, é de 10 a 12 meses. Ele está com 3 meses de cirurgia, 3 meses e meio. E essa primeira fase, essa primeira etapa é mais lenta até para ele, né? Então, assim, tudo isso, como eu falei, você tem que ir preparando o atleta. Porque o atleta, pô, ele quer treinar todo dia, o cara não tem esse negócio, tem uma... Então, eu já fui antes. Falei, ô Bruno, essa primeira fase é mais chata. Vai parecer que não Fica tá... quieto, né? Vai parecer que não tá andando, mas tá andando. Fique imobilizado, com o joelho imobilizado. Imagina para ele, 6 semanas, muleta. Ah, pô, não tô vendo, não tá evoluindo. Falei, não, depois vai. Então, você vê como é importante, né? Por isso que eu digo, trabalhar no esporte não é só você ter, né, uma qualidade, né, técnica. Você tem que ter uma habilidade específica que não são todos que têm. Porque, como você está vendo, é um ambiente que é muito singular. Sim. Então, como eu, por exemplo, quando eu vou tomar uma decisão, né, de um tratamento, um prazo de retorno, coisa... com um paciente meu no consultório, ele senta na minha sala, igual você, a gente conversa, vê as expectativas dele, que sou eu e ele, a gente decide se tem alguma coisa. Quando eu vou fazer isso, eu tenho um empresário do jogador de comissão, diretoria, clube, imprensa, tudo. Época Época importante também. de competição envolvido, então é uma cirurgia que dá para eu ir levando e fazer depois, do tipo, não consigo ter um momento. Então, assim, vários fatores influem, né? Tipo, se eu estou no meu consultório e ele. Então, o Bruno, eu acho que está indo dentro do esperado, a gente sabendo que, assim, é uma recuperação mais lenta, tem várias etapas, depois ali, que para as pessoas entenderem, né? Depois que ele clinicamente está liberado, ele também tem que ter a confiança, porque existe hoje, a gente tem essa noção, porque, então, outra coisa que mudou no futebol, que vocês estavam perguntando, é essa coisa dos rótulos que se criavam, né? Uns preconceitos, faziam não, cara, é isso, ele dói, não sei o quê. Não, hoje em dia tu consegue avaliar. Então, por exemplo, você é córtex cerebral. O cara tem lá, veio uma mensagem, né, que ele está com o joelho ruim, tem uma doença no joelho, começa a botar carga para o outro lado, pobre. Quando tá bom, eu tenho que ensinar o teu cérebro que o teu joelho tá bom, senão o cara inconscientemente manca, não bota carga, começa a forçar outra estrutura. Então, vocês estão entendendo como é um processo. Uma coisa é o cara que joga uma pelada, eu aceito desequilíbrios, eu aceito desníveis, não vai impactar ele. Outra coisa é o outro. Então, depois que você tem esse processo, tem um processo de ganho de confiança, né, de tempo com bola, com grupo. Então, uma cirurgia grave dessa, quando você está falando, é um processo. Não é só tipo uma fisioterapia, é um processo, com tudo isso envolvido. Entende o que eu estou falando? Sim. Vai ter dias lá que o atleta, né, vai passar pensamento ruim na cabeça dele, uma semana, pô, ver outros ali jogando, um momento bom, bababá, uma semana pior. Aí depois outro cara fala, pô, foi bom. Então, tudo isso assim, não é linear, né? E também depende muito do atleta, né? Óbvio. Porque, óbvio. Né, óbvio. Porque assim, fisioterapia eu já fiz quando eu tive uma lesão e, cara, é dolorido demais, cara. E eu tive um negócio assim, nada, tá ligado? Então imagina uma lesão grave.
Porque é muita dor e assim, é devagar, né? Não é um negócio, você não vai sentir a melhora rápido, sabe? Fora que depois que você fica mobilizado um tempão, os seus músculos estão tudo atrofiados, até eles voltarem a entender as coisas. É muito